Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje a Lei Maria da Penha está completando 8 anos. Uma lei que estabeleceu punições mais rigorosas nos casos de violência contra a mulher. A socióloga Jaqueline Pitangui vai comentar esses 8 anos da Lei Maria da Penha, que, segundo ela, é uma conquista nos crimes contra a mulher. Os dados da violência ainda assustam. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 56% dos homens reconhecem ter cometido algum ato de violência contra as parceiras. No entanto, a mulher está mais segura para lutar contra as agressões. Cresceu em 20% o número de mulheres que já fazem a denúncia na primeira vez em que são agredidas. Ainda assim, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Quem não conhece uma pessoa difícil no dia a dia? Pode ser no trabalho, na rua, na família. Nós vamos falar desse assunto com o psiquiatra Ricardo Krause. Vamos saber como lidar com essas pessoas que têm várias características. Podem ser reclamonas, pessimistas, controladoras, enfim, uma convivência que exige muita paciência e confiança. O ortopedista Marcos Brito da Silva vai explicar as causas e a prevenção da bursite, uma inflamação que provoca muita dor e que acontece na região de ligamentos e tendões, nas articulações, como ombros, quadril, joelhos e tornozelos. Vamos conhecer uma novidade no combate à dengue: a produção de mosquitos transgênicos, usados para diminuir a população de mosquitos que transmite a doença. Foi inaugurada em Campinas uma fábrica para produzir esses insetos. E o biólogo Fábio Castelo vai falar do impacto desses mosquitos modificados na diminuição dos casos da dengue. Tem uma hora do recreio, né? É a música da Daúde, que 11 anos sem gravar um CD solo, está lançando seu 5º álbum, Código Daúde. O repertório tem músicas de Dorival Caymmi, Antônio Carlos e Jocafe e participações luxuosas de Marcos Valle, Alceu Valença e Nelson Sargento. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, pelo e-mail semcensura@abc.com.br, pelo Twitter @scensura, pelo Instagram @programa Sem Censura e pelo Facebook Sem Censura TV. Confesso que eu vou começar com os mosquitos. Eu achei excepcional isso, uma fábrica de mosquitos. E mosquitos que vão diminuir o mosquito da dengue. Como é que se fabrica mosquito, Fábio? Bom, o interessante é falar que quem transmite a dengue são as fêmeas, né? Então são as mosquitas. E os que estão sendo fabricados são mosquitos machos, para que esses esterilizem as fêmeas ou levem a letalidade dos filhotes, né? Então, é uma ferramenta diferenciada para controle da dengue que vem a somar as outras tantas ferramentas que existem no combate dessa importante doença, né? Então, o Aedes aegypti ele é modificado com um gene letal e esse gene letal atua na reprodução. Na hora que os machos vão copular com as fêmeas, eles tornam essas fêmeas estéreis ou então os filhotes, né, as larvas de mosquito, vão à morte. E, basicamente, sucintamente, é assim que funciona essa forma. E como é que isso seria colocado em prática? Bom, para isso é necessário fazer uma soltura de mosquitos. É controverso dizer que numa cidade onde tem mosquitos transmitindo doença, nós vamos soltar mosquitos. Mas, como qualquer outra ferramenta, é uma metodologia de controle e os mosquitos que vão ser soltos são mosquitos machos, estéreis, né? E que vão levar esse gene que ele não se perpetua na natureza, porque é um gene que vai levar o mosquito à morte. Então não existe nenhum outro problema de perpetuar um gene na natureza, criar um novo mosquito mais resistente, mais forte. Isso não acontece nessa técnica. E aí vocês fazem isso no laboratório? Na verdade, eu sou um consultor da ABCVP, que é a Associação Brasileira de Controle de Pragas, né? E não trabalho para a fábrica, mas acompanho esse projeto. Esse projeto já tem uns 10 anos que está acontecendo. Ele começou em Londres, na Universidade de Oxford, e junto a uma empresa dessas, startup, né, que começam numa universidade, começou a se transformar num negócio, né? Esse mosquito foi solto pela primeira vez nas Ilhas Caimãs, onde teve um sucesso muito bom no controle da dengue e na diminuição da presença do Aedes aegypti. É importante dizer que ele não elimina a transmissão dos mosquitos que já existem, ele elimina das gerações futuras que possam vir a existir. Você soltando os machos na natureza... A médio prazo ele vai eliminar os mosquitos. A médio e longo prazo ele elimina os mosquitos.
Mas também é importante dizer, como biólogo, que mosquito é uma força da natureza, é um ser como outro qualquer, e assim, erradicação e eliminação é uma coisa muito difícil de acontecer em qualquer situação. Então, eu acredito que todas as ferramentas boas existem, mas a prevenção, a educação em saúde é a melhor ferramenta para controle de qualquer doença. O mosquito fabricado seria um complemento. Um complemento, uma ferramenta que é muito efetiva. A soltura de mosquitos já foi liberada, inclusive pelo Conselho de Biologia, né, o Conselho de Ética, onde você pode soltar mosquitos na natureza. Que o primeiro medo da população seria: como é que vocês vão fazer para matar mosquitos soltando mais mosquitos na natureza? Mas existem complexidades. Uma cidade igual o Rio de Janeiro, que tem os mais diversos climas e as mais diversas situações de controle de mosquitos, essa ferramenta não funciona sozinha. Ela precisa da prevenção da população, ela precisa de um meio preditivo onde você possa localizar aonde estão os mosquitos que realmente estão transmitindo a doença, para que você faça uma soltura pontual e aí você consiga, né, controlar a doença, não erradicar. Mas você acha que numa cidade de pequeno ou médio porte, que você Com teria, certeza, assim, até numa cidade grande. Áreas infectadas mais definidas, talvez, né? Sim, eu acredito que sim. O método da predição, onde você faz a pesquisa entomológica para saber aonde tem mosquitos, comparado à questão da transmissão da doença, que a informação vem dos profissionais de saúde, aí você teria uma predição melhor para saber aonde estão aqueles mosquitos que estão realmente transmitindo e você fazer uma soltura de uma espécie que vá tentar chegar a um controle. No Brasil já foi feito? Já foi feito no sul da Bahia, aonde surgiu a primeira técnica, porque na verdade existia uma fábrica de moscas transgênicas, aonde essa empresa inglesa veio fazer o seu primeiro teste, porque essa mosca e essa tecnologia já é utilizada na natureza para combate a doenças de plantações há muito tempo. Então, nós começamos, né, esse trabalho lá para a Bahia. Eu, inclusive, acompanhei algumas ações desse trabalho e agora a fábrica está vindo para uma área populosa, que é Campinas, onde vai começar realmente uma produção em massa para controle. Mas já foi tentado em Juazeiro, Bahia. A primeira aplicação vai ser em Campinas, agora, depois dessa de Juazeiro? Não tenho certeza. Aí vai depender um pouco do que a empresa fez de acordo com outras, né, secretarias de saúde. E as secretarias de saúde respondem bem a essa proposta? As secretarias de saúde acreditam que é uma técnica funcional. O próprio Programa Nacional de Dengue acredita que é uma técnica bem funcional. Mas foi o que eu falei, necessita do serviço bem estruturado para que essa técnica funcione. Tem que ter as outras pernas. As outras pernas. E as outras pernas são educação, assistência, né, às pessoas doentes e o combate ao vetor, né, que faz a monitoração de onde estão os mosquitos. Tem que comprometer as famílias com isso. Na verdade, todas as pessoas têm que estar comprometidas com a questão da prevenção contra a dengue. É a melhor ferramenta que existe. Prevenção, não deixar água parada, né, não deixar lixo acumulado, cuidar da sua residência, porque o Aedes aegypti é um mosquito que ele não se cria num rio e vem voando para sua casa. Na verdade, os principais focos estão dentro de casa. E você ter pessoas que entrem na sua casa, né, e investiguem os cômodos para saber se tem mosquito é uma coisa muito complicada. No passado, eu lembro, quando eu era criança, que sempre tinha um agente da SUCAM que entrava na casa, batia palma, né, e colocava aquela terrinha que é um inseticida em todos os vasos e tal. Hoje não tem mais como fazer isso. Eu trabalhei na Prefeitura do Rio numa época em que nós tínhamos 3.000 agentes, mas 3.000 agentes para a quantidade de imóveis que tem no Rio de Janeiro é impossível. E depois, com todos esses problemas de violência, quem vai deixar entrar? Muito difícil, muito complicado. E as áreas que tem a violência. E as áreas de comunidade ou favelas, não importa aí a nomenclatura, são áreas muito difíceis, né? Mas as pessoas são gente da própria pessoas, comunidade, né? Exatamente. Levaria um tempo. Exatamente. E um dinheiro. Se as mães, se as donas de casa, se os homens da casa se preocupassem em manter a casa sem, né, esses determinados depósitos que podem gerar focos,
não importa se é comunidade, se é zona sul, onde quer que seja, o combate à dengue vai ser bem feito. Na minha época, o maior índice de infestação que eu tinha na cidade não se limitava a comunidades, na verdade era Copacabana. E Copacabana é uma área onde tem gente muito bem instruída, né, e que poderia evitar a dengue. E por questões de medo e por questão estrutural da própria cidade, de você ter as suas plantinhas, né, na varanda e não cuidar com um olhar de saúde pública, de ver que aquela aguinha que você está colocando pode gerar um foco de Aedes aegypti, aí você está contribuindo para a dengue. Os mosquitos agradecem, né? É difícil, mas tem que ter um comprometimento. Mas a ideia é muito boa, né? Tomara que funcione. É uma ideia muito boa, é uma ferramenta muito eficiente. E resulte, né? Isso. Falar em aplicação, vou mudar, não tem muito a ver, mas eu vou mudar para a questão da Lei Maria da Penha.